É muito louco o termo que eu vou usar agora com vocês, mas hoje eu quero falar sobre sobreviver uma doença, porque sim, é possível sobreviver uma doença. E pode parecer muito básico, né, falar isso, porque basicamente sim, estou aqui viva e tenho uma doença, mas é que eu sinto que a maioria das pessoas, quando descobrem que tem uma doença, que tem um diagnóstico, e a doença no geral, ela ainda é tratada muito como se fosse um sinônimo de tipo, minha vida acabou, né? Então, as pessoas elas relacionam muito a doença com uma pessoa que simplesmente está morrendo. E não necessariamente, sabe, gente? Várias pessoas têm comorbidades e estão aí super bem. Então, vamos falar disso? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lorena Eltz para mais um episódio do Feliz com Crohn Podcast. Sim, hoje eu fiz aqui uma listinha básica para vocês. Eu quero compartilhar esses passos. Será que eu posso chamar de passos? É tipo uma lista de 5 coisas que eu acho que são muito importantes para uma pessoa aceitar a sua doença, aceitar o diagnóstico, aceitar que isso faz parte da sua vida. E eu acho que a aceitação ela é algo que talvez seja muito utópico para algumas pessoas, porque a maioria das pessoas vê a aceitação como uma coisa muito difícil de conseguir. Ai meu Deus, mas como que eu vou gostar de uma doença? Como que eu vou aceitar isso? Como que eu vou aceitar algo de ruim na minha vida? E não é isso, sabe? Aceitar a doença, na verdade, é aprender a conviver com ela, aprender o que que essa doença é. Enfim, gente, conviver tranquilamente com aquilo, né? Aceitar, pelo menos pra mim, tem esse significado, e não o significado de tipo, estou rindo e amando ter doença de Crohn. Não, não é sobre isso, tá? Inclusive, o termo aqui, né, que é o nome do podcast e toda a minha hashtag Feliz com Crohn, ele não é falando que em todo momento eu vou estar feliz com a doença, ou que todo momento eu vou estar sorrindo e com dor, sei lá, que eu não vou chorar, que eu não vou ficar triste, que eu vou amar o tempo todo a doença de Crohn. Não é isso, sabe? O termo feliz com Crohn, ele é pra gente mostrar que, apesar de tudo, dá pra ser feliz e que, independente do nosso diagnóstico, a gente tem muitas outras coisas aí pra viver. Eu sempre tô falando isso, né? A gente não é só um diagnóstico, a gente não é isso, entende? A gente é muito mais do que as nossas comorbidades, do que as nossas doenças raras. E, enfim, é muito mais fácil pra mim falar isso hoje, eu que já tenho a doença há tempo. E se você já tem uma doença, talvez você esteja se identificando e talvez você já faça todos esses passos e, enfim, toda essa lista que eu vou falar aqui para vocês hoje. Mas se você está descobrindo agora, se você está chegando agora nesse mundo de doença, saúde, hospital e, meu Deus, exames, estou com medo, talvez você precise ouvir cada uma dessas coisinhas ainda, porque a tendência mesmo é que a gente chegue e fique com medo, que a gente fique sem saber o que fazer. Isso tudo pela construção mesmo da sociedade, né, com a doença, que as pessoas tratam a doença ainda como algo muito ruim. Eu espero que um dia a gente possa ver de uma outra forma todas essas coisas de saúde, medicina, enfim, gente. Vamos lá, tá? Se você tá gostando desse podcast, se você gosta desses episódios que eu trago sobre aceitação, sobre saúde mental, não se esquece de me seguir no meu Instagram. Sim, eu tenho um Instagram, que é @lorenaeltz. Eu também tenho um canal no YouTube. Esse podcast, inclusive, além das plataformas de streaming de áudio, né? Ele também é disponível no YouTube, que é o meu canal, e eu posto vídeos também neste canal, vlogs e falo sobre a minha vida. Então, dá uma olhada nos outros vídeos aí se você gostar e compartilha com as pessoas esse podcast, manda pro seu amigo no Zap, diz assim: "Olha, ouve isso daqui, é legal", tal. Vai que ajude outras pessoas. E aqui eu vou estar falando de aceitação da doença, mas também eu acho que vale para aceitação de muitas outras coisas, sabe? Bom, vamos começar, que senão eu vou longe nesse assunto, né? Acho que uma primeira coisa que a gente precisa ter muito consciente é que a equipe médica que a gente tem é muito importante, sabe? Os médicos, a medicina, enfim,
o hospital que você vai, isso é muito determinante no nosso tratamento, né? Porque basicamente, muitas vezes, o único contato que a pessoa tem com alguém que saiba sobre aquele assunto, que saiba explicar o que a pessoa tem, que saiba dar orientações sobre o que ela está sentindo, muitas vezes esse contato ele é único nas consultas com os seus médicos. Então, se você tem um médico, tá? Que ele costuma não consultar muitas vezes com você, você percebe que não é uma pessoa muito próxima, não dá muita atenção, não te explica as coisas de uma forma que você entende. Não sei, gente. Eu sempre falo que encontrar um bom médico, ter confiança naquela equipe, você olhar e falar, cara, meu médico é muito top. E eu não tô falando aqui de particular e SUS, tá? Eu juro, gente, porque assim, eu fiz o meu tratamento todo até os 18 anos do SUS e assim, a minha médica, ela era muito top até hoje. Eu admiro demais ela, eu tinha muito orgulho dela. Era uma médica de São Paulo e enfim, eu nunca paguei uma consulta com ela, sabe. Então aqui a gente não tá falando de, ai, médicos bons são médicos particulares, isso não entra na minha cabeça, tá. Então, não use isso como desculpa também, porque a maioria das vezes, na verdade, nos hospitais públicos, de referência, né, de universidades, é onde você vai encontrar os melhores médicos, aqueles mais dedicados, aqueles, assim, que são realmente os mais estudiosos e pesquisadores naquilo, sabe. Então, não use como desculpa também: "Ai, não tenho plano de saúde, eu não posso escolher um médico, tal", porque na verdade, aqui eu tô falando de você encontrar, né, um lugar que você se sinta segura, porque às vezes eu vejo algumas pessoas indo, em clínicas básicas da sua cidade para talvez ter um conforto de consultar mais perto de casa, mas se talvez você for até a capital, você encontra já um médico que seja um pouco melhor, que faça mais sentido para você. Então, ter essa confiança, né? E eu acho que uma confiança geral também na medicina, sabe? Eu vejo muitas pessoas, quando recém descobrem, assim, questionando muito as coisas, questionando muito os tratamentos e querendo saber, ai, mas será que eu uso esse remédio? Será que esse remédio vai fazer efeito? Acho que hoje em dia a gente vive numa época, assim, né? Numa era, sei lá, que as pessoas elas se sentem muito questionadoras sobre tudo e elas querem pesquisar muito sobre as coisas e tal. Eu não tô falando aqui, né, que você não tem que pesquisar, inclusive o passo 2 é pra você pesquisar sim, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente também tem que confiar na medicina. Se o médico tá falando que aquele remédio é o remédio certo pra você tomar agora, eu acho que você tem que acreditar um pouco, ter um pouquinho de, assim, é meio que uma fé, sabe? Sei lá. É uma crença de que aquilo é o jeito certo agora, sabe? E isso vale também para você questionar se você tá no caminho certo. Se você percebe que você tá falando pro seu médico que você não tá bem e ele tá ignorando isso, ele não tá pedindo os exames, ele não tá fazendo nada a respeito, ele só, tipo, manda você pra casa, então talvez também seja um sinal de alerta para você procurar um outro médico que talvez vai dar mais importância, sabe? Eu acho que é um equilíbrio que você vai procurar. E hoje em dia eu confio totalmente na minha equipe médica, no hospital que eu tô indo, em todo mundo, sabe. Eu acho que eu me sinto muito tranquila com o meu tratamento, e eu acho que isso é muito importante, porque nos deixa tranquilo no geral com a doença também. Eu vejo, como eu falei, muita gente preocupado e falando: "Ai, mas tem um remédio que parece melhor, e eu queria usar esse outro remédio e o médico me deu esse outro". E cara, tipo, eu acho que sempre é melhor a gente seguir o que o médico tá falando, sabe. Não sei, na minha vida inteira, tipo, eu sempre fui pelo que a doutora falava. Se ela falava que era pra eu ir para o hospital, se ela falava que era pra eu tomar isso e não aquilo, por mais que eu não concordasse ou por mais que eu achasse que podia ser diferente, eu fazia o que ela estava dizendo, porque eu confiava nela e no fim dava certo, sabe. E às vezes é por outros caminhos, às vezes o médico tem uma outra ideia do que fazer futuramente, ou ele acredita que vai dar, sei lá, certo depois. Então, acho que a gente seguir uma linha de raciocínio junto do médico é muito importante.
O passo número 2 ele é daí contra isso que eu acabei de falar, né, que é pesquisar sobre a doença, mas é que eu acho que existe uma diferença entre você pesquisar sobre a doença e querer saber e entender sobre o tratamento, como a gente conversou nos outros episódios sobre tratamento, e existe uma diferença de você ser aquela pessoa que quer, tipo, comprar um remédio na internet e tomar sozinho, sabe. Eu acho que daí você tá extrapolando os limites, você tá indo demais da conta, você tá, assim, achando que você fez medicina e você não fez, né, querida? Quem fez medicina, quem tá lá pesquisando sobre aquilo é o seu médico, é a equipe, então, assim, vamos dar confiança neles, mas pesquisar o que que é a doença é muito importante. Eu sempre recomendo você pesquisar diretamente em sites de farmacêuticas e sites de saúde, porque eu acho que quando a gente joga assim no Google, o Google ele tem aquele resuminho sobre a doença, e aquele resuminho, gente, ele é uma porcaria, sabe? Porque é um resumo que fala coisas assim muito aleatórias, falam coisas que na maioria das vezes nem acontece, então, eu acho que não olha sobre a doença no Google no geral, assim, pesquisa realmente mais em sites de farmácias e, enfim, associações das doenças, dá uma pesquisada mais, assim, mais focada, de uma forma mais profissional mesmo. E também pesquisa pessoas. Eu acho que o que eu mais recomendo, na verdade, é você procurar pessoas que tenham a doença, mas também que falem sobre isso de forma responsável, né? Porque talvez você pesquise aí e encontre uma pessoa que fala sobre a doença de uma forma que você fica, tipo, que você não se identifica. Mesma coisa do médico, sabe? Que você não gosta, que você não entende. Então procura aí influenciadores, pessoas, digita lá o nome da doença no YouTube. Digita doença de Crohn, você vai encontrar os meus vídeos, muito provavelmente. Mas caso você tenha uma outra doença, dá uma procurada. Eu volta e meia também tô recomendando lá no meu perfil pessoas que eu gosto, né, que falam sobre outros diagnósticos, então que falam sobre autismo, que falam sobre síndrome de Down, que falam sobre fibromialgia, enfim, falam sobre outras doenças no geral. Eu acho que isso é bem importante porque essas pessoas, elas mostram ali uma visão mais real, né, então às vezes no Google ou nesses sites tu vai encontrar uma forma mais de medicina, assim, uma forma mais científica mesmo de ver a doença, e encontrando pessoas tu vai ver ali o dia a dia, né, tu vai ver, tipo, o que que a pessoa vive, tá, beleza, a pessoa tem um diagnóstico igual o meu, mas o que que ela passa com a doença, o que que ela toma pra ficar melhor, o que que ela come, o que que ela faz da vida dela, será que ela faz faculdade, será que ela trabalha, será que ela vive no hospital, como que é, sabe, a rotina dessa pessoa. Então, acho que procurar pessoas é a melhor forma de você ver que dá pra você sobreviver à doença, que dá pra você fazer inúmeras coisas, porque muito provavelmente você vai encontrar, tipo, 5 perfis de pessoas com doença de Crohn, tá? E nesses 5 perfis vão ser pessoas totalmente diferentes, pessoas que estão fazendo coisas diferentes, pessoas que estão conquistando coisas diferentes, e aí você vai olhar e vai falar: meu Deus, existem muitas possibilidades, realmente, o diagnóstico é só uma coisa a mais na vida, sabe? Enfim, gente, eu acho que é meio que isso, tá? E agora, o número 3 é justamente para você criar uma lista. Essa lista aqui, ela pode ser uma lista mental, ela pode ser um caderno mesmo que você tenha, tipo um caderno específico para isso, pode ser uma nota no seu, sei lá, no seu celular, pode ser uma conversa no WhatsApp, sei lá, gente, mas eu acho importante você ter anotado de alguma forma, ou pelo menos anotado mentalmente na sua cabeça e ter bem claro isso pra você, que é o quê? Uma lista de limites e coisas que você descobre sobre o seu corpo. Sim. Então, minha querida gafanhota, a partir do momento que você tem uma doença, você vai ter que olhar mais de perto para o seu corpo. Isso vai ser inevitável, assim. Se você não olhar para o seu corpo, você vai estar perdendo muita coisa, porque você não vai estar entendendo nada do que está acontecendo, sabe? Você vai ser a pessoa que vai na consulta, ouve o seu médico, sai de lá, passa na farmácia, compra o remédio e toma o remédio. Eu não acho muito legal você ser essa pessoa. Eu acho que essa forma, né, de viver com a doença, ignorando a doença, fingindo que ela não existe e fazendo o tratamento de uma forma muito largada, assim, muito, assim, menosprezando mesmo aquilo, eu acho que ela é uma forma que não traz boas coisas pra você, não traz, na verdade, nenhuma consequência boa,
Porque basicamente vai chegar um momento em que muito provavelmente você vai ter que olhar mais de perto, você vai ter que dar uma atenção maior, porque muito provavelmente você não fez todos os cuidados, você não respeitou os seus limites. Justamente isso que você vai colocar nessa listinha. Então, nessa lista, você vai anotar tudo, absolutamente tudo que você perceber que é um limite do seu corpo, que é uma coisa que você descobriu sobre você, sobre a doença. Então, por exemplo, tá? Na doença inflamatória intestinal, a gente tem muito as questões da alimentação, né? A gente tem muito ali, a gente percebe muitas coisas com relação ao que a gente come. Então, sei lá, se eu tomo café da manhã, tal horário, eu me sinto de uma forma. Se eu tomo café da manhã com menos comida, eu me sinto de outra forma. E eu acho importante você anotar isso, sabe? Anotar que num dia que você tomou menos água, você se sentiu, sei lá, mais cansada. No dia que você comeu cachorro quente, você teve dor de barriga, sabe? É meio que ir descobrindo essas coisas que você sente. E aí você vai criando essa sua lista, que não é uma lista só de comida, tá? É uma lista de tudo. Então, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu descobri, eu sempre fui uma pessoa que não gostava de acordar cedo, né? E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que eu realmente acordava e eu me sentia mal. Eu passava mal toda vez que eu acordava muito cedo. Isso eu tô falando, tipo, muito cedo, tá? Tipo, 5, 6 horas da manhã, né? E aí eu comecei a pesquisar e tentar entender por que que eu tava passando mal. E aí eu descobri que realmente existe, né, toda uma questão de hormônio e cortisol, enfim, relacionado aos remédios que eu tomo, que me fazem realmente passar mal quando eu acordo cedo. Então, tipo, eu fico com pressão baixa, eu não consigo comer, eu vomito muitas vezes, e a maioria das vezes, depois que eu almoço e que eu acordei cedo, eu, tipo, apago, porque o meu corpo, ele desliga, sabe? Eu já, inclusive, parei no hospital porque eu tinha acordado muito cedo. Sim, gente, é um problema diferente, mas é uma coisa que eu descobri, sabe? E é uma coisa que eu descobri sobre o meu corpo, então que ele não consegue, ele não consegue ser forçado dessa forma. Para eu acordar tão cedo assim, eu tenho que dormir muito mais cedo. Então é toda uma preparação que eu faço, quando eu sei, né, que isso é necessário na minha vida. E são limites, são coisas que você vai aprendendo, que você vai respeitando. Talvez você seja uma pessoa que não consiga ter muitos vínculos sociais, não consiga, sei lá, sair e ir numa festa. Então você coloca isso como um limite seu, você coloca ali, eu não sou uma pessoa que eu não curto muito conversar com muitas outras pessoas, eu fico muito cansado, isso me gera muita ansiedade, sei lá, muito nervosismo, não vale a pena para minha saúde mental. E aí você vai anotar isso ali na sua lista de limites. Mesma coisa sobre o que você come, sobre o que você sente, sobre o que você faz. É realmente uma lista infinita e essa lista ela é muito importante porque ela vai ser tipo o seu manual, sabe? As pessoas sempre me pedem, né, um manual de instruções para lidar com a doença. E a verdade é que não existe um manual, porque a doença, ela já é uma coisa muito ampla, né? Então, cada pessoa, apesar de ter a mesma doença às vezes, então, sei lá, você tem Crohn também. Mas talvez você tenha o Crohn muito diferente do meu, sabe? Porque nós somos pessoas diferentes. Então, as doenças e as pessoas, elas são totalmente diferentes. É impossível a gente dizer assim coisas que são iguais para todos, porque se fosse igual para todo mundo, basicamente todo mundo ia pegar, tomar o mesmo remédio, tomar ali um comprimido por dia e era isso, estamos curados, sabe? Mas não é assim, né, gente? A doença é muito ampla, por isso que cada um tem seu médico, cada um tem seu tratamento. E é por isso que é muito importante também cada um ter a sua lista própria de coisas, assim, que percebeu que são os seus limites e as coisas que você descobriu sobre o seu corpo. Vai ser o seu verdadeiro manual de instruções para lidar com a doença. E é muito, 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 muito importante que você coloque este manual em prática. Então, vamos lá. Se você percebeu que você é uma pessoa que passa mal toda vez que, sei lá, você toma pouca água, então assim, meu querido, me desculpa, mas você vai ter que fazer uma forcinha, você vai ter que tomar mais água, entendeu? Não é uma coisa assim obrigatória que você tem que falar, nossa, que saco, eu tenho que fazer isso, mas tá ali na sua listinha, né? Você fica, então, será que eu quero comer isso e passar mal? Ou será que eu vou respeitar a minha listinha e não comer isso?
sei lá, sabe? Aí é meio que escolhas, aí é com você, né, na real. Mas eu acho que é mesmo assim é importante a gente pelo menos saber os nossos limites, conhecer essas coisas, sabe? Eu adoro, eu tenho a minha, e eu recomendo que você tenha a sua, principalmente se você tá descobrindo a doença agora, ela vai te ajudar muito e você vai ver que vai ser uma lista que vai durar pro resto da sua vida, porque assim, tem coisas que eu descobri lá com 10 anos de idade e tem coisas que eu tô descobrindo agora, sabe? Então, é uma lista que você sempre vai estar atualizando. O passo número 4 ele faz muito sentido com o número 3 também, né? Que é justamente cuidar de si. Então, esse cuidar de si aqui, eu vejo ele muito como colocar em prática essa lista, sabe? Reconhecer esses limites. Então, se você já percebeu que certas coisas não te fazem bem, você vai precisar chegar num ponto, você vai falar, você vai ter que cuidar de você, você vai ter que olhar para aquilo mais de perto, você vai ter que falar: "Cara, isso tá me fazendo mal, não dá para eu continuar fazendo isso não vai me levar para um lugar legal, então eu tenho que parar", sabe. Então, cuidado consigo mesmo é muito importante, como eu falei, você pode sim ser a pessoa que não cuida de você, que não cuida do seu corpo, que não faz nada dessas coisas, mas se você tem uma doença, muito provavelmente isso aí uma hora vai bater na sua porta e vai falar: "Olha só, você não cuidou esse tempo todo, então agora eu estou aqui arrombando essa porta do seu intestino ou sei lá, do seu, não sei, gente, de alguma coisa, do seu cérebro, e eu vou falar e eu vou causar aqui, eu vou destruir com isso daqui", entendeu? Sei lá, gente, eu acho que é muito mais fácil a gente se cuidar um pouquinho todos os dias do que, tipo, deixar criar uma grande bola de neve em que a gente tenha que passar muito mal, sabe? Por causa de uma coisa, criar um negócio muito maior. Às vezes a gente até desenvolve, tipo, doenças bem graves, transtornos psicológicos, enfim, por causa dessa falta de cuidado diário. E isso poderia ter sido resolvido de outras formas, sabe? Isso poderia ter sido evitado se a gente tivesse, tipo, destinado um pouquinho do nosso tempo para cuidar de si. Então é muito importante esse autocuidado e esse autocuidado ele é muito geral, tipo, é absolutamente qualquer coisa que te faz bem e não é só, tipo, coisas que as pessoas colocam na internet, sabe? Do tipo, ai, tome um banho quente. Não, gente, tipo, autocuidado eu acho que é absolutamente qualquer coisa que te faça bem, sabe? E que te respeite esses teus limites. Então, vai fundo e pratique isso. Destine esse tempo pra você. Eu acho que, no geral, assim, duas coisas que fazem muita diferença é você, pelo menos uma vez na semana, parar um pouco de tudo. Tipo, parar de olhar o telefone, parar de olhar a televisão, parar de olhar uma série e ficar, tipo, em silêncio um pouco, você sozinho em algum lugar e dar só, tipo, uma pensada, sabe, no que você fez na semana. Tem gente que faz isso todo dia de noite também, né, antes de dormir, sei lá, ou quando acorda. Não sei, eu acho que um momento, assim, pra você desligar das coisas, sabe. Isso pode ser, tipo, 2 minutos, sério, bem rápido. Mas é que é impressionante como a gente fica o tempo todo, né, buscando coisas e fazendo alguma coisa. Então, tipo, eu tô aqui almoçando, assistindo televisão, e depois eu vou pro telefone, e depois eu venho pro computador. Então, o tempo todo eu tô pensando em outras coisas, eu tô ocupando meu cérebro com coisas externas e eu não tô olhando pra mim. Então, para um segundinho e pensa assim, mano, o que eu tô fazendo? Daí você procura essas respostas aí e aí você vai saber, né, o que que você vai ter que fazer. Meu Deus! Isso foi um bocejo. Fala assim, bocejar? É, né? Enfim, isso demonstra que eu estou com sono. Enfim. Dentro desse passo também tá se afastar de pessoas tóxicas, né? Então, assim, às vezes, quando você parar ali, você fala: o que tá me fazendo mal? O que que exatamente eu não tô curtindo aí nos últimos dias? Por que que eu tô assim, tão pra baixo? E às vezes você vai descobrir que são outras pessoas que estão fazendo isso com você, as conhecidas, né? Pessoas tóxicas. Sim, elas existem em amizades, na família, em vários locais, na verdade, da nossa vida, existem pessoas que nos colocam para baixo, que nos muitas vezes nos fazem mal. Então, você conseguir eliminar
afastar dessas pessoas é muito importante. Eu sei que isso não é possível e não é fácil 100% das vezes, assim, mas é muito, 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 muito necessário e vai mesmo daquele princípio de tipo, você precisa, uma hora você vai parar e você vai ter que colocar você em primeiro lugar, sabe? Não é possível e não é justo que você viva mal com a sua doença, que você viva mal com você, que é tipo a pessoa mais importante da sua vida, por causa de outra pessoa, por causa de uma pessoa que tá te fazendo mal e que não sabe nada sobre você. Então, sério, se você tem amigas, se você tem pessoas aí que estão à sua volta, que não entendem a sua doença, que te fazem mal com isso, você vai tentar até certo ponto manter aquilo, mas se você não conseguir, você vai sim se afastar e você vai eliminar essas pessoas da sua vida, porque isso não te faz bem, sério, tá? E assim, eu acho que pessoas tóxicas vale um episódio só sobre isso, porque é impressionante como as pessoas à nossa volta fazem diferença no nosso tratamento, né? Obviamente, a gente é uma pessoa com uma doença e isso diz muito respeito sobre a gente, mas como que a nossa família lida com isso, como que nossos amigos lidam com isso, como que o trabalho lida com isso também faz muita parte dessa aceitação geral, sabe? Então, acho que a gente pode falar sobre isso muito mais em um outro episódio específico sobre pessoas tóxicas. E agora, para finalizar, a gente tem o passo número 5, que é justamente aquilo que eu falei lá no início. Você tem que parar de procurar a aceitação como algo que vai ser assim, você vai conquistar e depois daquilo você vai ser feliz pro resto da sua vida, sabe? Você nunca vai ser 100% feliz com o Crohn. Tipo, o tempo todo feliz, sabe? É impossível, gente. É impossível isso na vida de qualquer pessoa. Imagina na que tem uma doença, né? Então, assim, me desculpe, mas você vai ter que aceitar que vão ter períodos, sim, que você não vai curtir a doença, que vão ter coisas chatas, sim, que você vai ter que passar. Mas isso não quer dizer que você não vai estar ali aceitando isso, entende? Então, é justamente a aceitação é aprender a conviver, aprender a sobreviver à doença, né? Então, se você tá ali numa boa, tipo, você tem uma crise, você vai no médico e aquilo não te atrapalha mais, eu acho que isso já é um ótimo caminho. E lembrando aqui, né, isso aqui, aceitação não é falar, não é rir 100% do tempo, não é gostar da doença 100%, não é agradecer a Deus por ter uma doença, não, não é isso, tá? A gente pode ser uma pessoa que aceita a doença como, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu considero que eu aceito a doença e que eu tô, tipo, super de boas com isso, sabe? Isso não quer dizer que não tenham momentos que, tipo, que eu chore, que eu não goste, que eu me pergunte, cara, de novo isso, que merda, sabe? É óbvio que vão ter esses momentos, é óbvio que isso vai acontecer, gente. Isso não, a felicidade plena, ela não existe e a aceitação, ela não é esse caminho. Então, pare de achar que vai chegar um momento assim. Eu vejo muita gente, né, descobrindo a doença agora e falando: ai, eu quero muito chegar num ponto em que eu ame a doença e que eu aceite assim como você e tal. E, cara, você não vai chegar nesse ponto, você não vai, tipo, conquistar isso e depois ter que parar de se preocupar pro resto da sua vida, sabe? Você vai estar sempre vai ter alguma coisinha ali, sempre vai ter algo pra mudar, sabe? Sempre vai ter algo que você vai estar aprendendo. Então, acho que aceitar a doença, na verdade, é aceitar esse diagnóstico, aceitar que você tem aquilo e naturalizar isso, tratar isso como algo normal, tratar isso como parte de você, como parte da sua personalidade, sobre como algo que te compõe mesmo como ser humano, sabe? O diagnóstico, a doença, ela não vai ser algo que vai, tipo, ditar a sua vida, ditar regras na sua vida, mas ela vai ser, sim, alguma coisa que vai estar ali, influenciando na sua vida e que vai estar fazendo diferença, né? Então, entender tudo isso é muito, 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 muito importante, tá bom? Esses foram os 5 passos de aceitação que eu acho que são muito importantes. Mas assim, eu poderia ficar falando sobre tanto sobre esses passos e outros mais que eu poderia citar infinitamente, porque realmente tem muita coisa, mas eu acho que um resumo de tudo isso é que você tem que pegar a sua doença e tratar como se fosse um animalzinho de estimação, sabe? Você vai ter que cuidar disso, sabe? Você vai ter que
entender sobre aquilo. Você pode dar um nome para sua doença, você pode, sei lá, fingir que ela é uma outra pessoa e conversar com a sua doença. Porque eu realmente acho que você vai ter que olhar isso de perto, você vai ter que olhar isso de alguma forma em algum momento da sua vida. Se você ainda não fez isso, me desculpa, mas esse momento vai chegar, já vou avisando, tá? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que era isso que eu queria dizer, eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje neste podcast. Eu espero realmente que vocês tenham gostado de mais esse episódio, dessa lista. Eu fiz conteúdos dessa forma assim também lá no YouTube e no Instagram, falando mais sobre essa lista, falando mais sobre como viver com uma doença. Eu acho que isso é parte também da minha hashtag, né? Então, por acaso, se você aí já tá nesse processo de aceitação, se você tá fazendo algum desses passos, posta uma foto no Instagram, posta um story, sei lá, me marca lá, @LorenaEltz e bota a hashtag Feliz com Crohn. E compartilha aí com a gente. Quem sabe a gente faz um dia algum episódio aqui no podcast lendo e vendo essas postagens de vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar, como eu falei lá no início, compartilhe esse podcast para o mundo. Isso me ajuda muito, isso vai me ajudar. Não sei o que dizer, além de sim, isso me ajuda. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Fiquem bem, cuidem da saúde de vocês e um beijo da Lori. Até mais. Tchau!